O Band de Entrevista de hoje recebe a professora, a psicóloga Marilza Soares de Souza. Ela fala sobre os vídeos que têm aparecido nas redes sociais, como a Momo, que é uma boneca macabra que tem assustado crianças e também os pais das crianças, Elcio. A senhora estava dizendo exatamente sobre o perigo visível e não visível. Sim. Né? Os pais identificam, por exemplo, na rua, uma ameaça à criança. Sim. Identificam na piscina Sim. um eventual risco ou um cuidado maior com segurança. Sim. Mas por que eles não identificam, por exemplo, esse risco ou um possível risco num tablet, por exemplo, na mão de uma criança muito pequena? Então, você tocou num assunto importante, né? Porque parece, assim, que os riscos que podem causar a morte, né? Um acidente, alguma coisa, eles são mais visíveis, realmente eles são mais valorizados. E muitas vezes os pais pensam que, por exemplo, não, eu vou bloquear o celular aqui, vou bloquear tal vídeo aqui, e isso não vai causar nenhum problema. Mas, na verdade, às vezes, essas mensagens elas vêm pelo WhatsApp, né? Ou uma outra forma, né? E a criança também vai se habituando a usar aquilo, né? E depois fica mais difícil de você bloquear. Tem essa característica, assim, muitas vezes da falta de informação de até que tipo, né? Até que ponto, aliás, que esse instrumento, que esse meio de comunicação, ele pode causar, né? Pode expor a criança a um risco de ter acesso a um filme, ter acesso a um vídeo para qual ela não está preparada para ver, né? Então, me parece assim que os pais eles estão muito mais preocupados, muitas vezes, no momento de sufoco, que essa criança fique quietinha, né? Seria uma babá eletrônica. Exato. Antigamente era a televisão. Sim, já foi TV. Você vai, por exemplo, numa loja, você vai num restaurante, a criança começa a fazer birra, começa a fazer confusão. Então, o que eles fazem? Eles põem um tablet, eles põem um celular na mão e a criança fica quietinha e a família não passa vergonha, né? Então, fica sendo um meio aí de dar uma acalmada nessa criança. Só que isso não é só naquele momento, isso às vezes a criança fica em casa. E os pais, às vezes, não têm tanto acesso à internet, Sim, não sim. têm conhecimento. Sim, sim. Principalmente o pessoal que é mais velho, não pegou. A criança de 10 anos sabe mais do que o vô, que está lá Sim. e sabe mandar uma Sim. mensagem de WhatsApp, ou no máximo ter uma rede social. Sim, sim. O que dizer para esses pais que estão em casa? Porque as crianças hoje têm acesso na escola, Sim. têm acesso com coleguinhas, se Sim, não comprou o sim. celular ainda com 8, 10 anos, Mas muita tem gente já acesso. tem, mas tem acesso. Sim. O que fazer, professora? Bom, em primeiro lugar, então, observar o que essas crianças estão vendo, né? Quer dizer, tem casos Conversar em que, com a criança. Conversar, mas também, por exemplo, se ela inevitavelmente tem acesso a um celular, sei lá, tem pais até que deixam o celular com a criança, para a criança avisar onde está, que horas que é para ir buscar na casa do amiguinho, você precisa supervisionar esse celular, você precisa olhar no celular, ver histórico, ver a que ele está tendo acesso. Porque muitas vezes videozinhos pornográficos, eles não vêm pela internet, eles vêm por amiguinhos, irmãos mais velhos de amiguinhos que colocam, né? E essa criança, ela manda para frente, né? E aí, sim, se os pais... Não tem nem preparo, inclusive, para receber aquela informação. Né? Se eles têm acesso a isso, se eles estão ali de olho para ver o que a criança está fazendo, eles vão poder intervir, né, nessa situação. Então, é realmente uma supervisão, um monitoramento mesmo, né? Porque hoje que não está tem sendo como feito. não deixar ter acesso. Sim. Até porque senão está fora do mundo. Sim, você pode, por exemplo, diminuir o acesso. Por exemplo, você vai dar celular para que idade? Você vai dar para 5 anos de idade? Que às vezes a criança nem vai fazer uso daquilo, um uso necessário. Agora, a partir do momento que ela tem esse acesso, esse livre acesso, ou por amigos, enfim, ou ela tem acesso ali dentro de casa, ela pega o celular da mãe, do pai, Você tem que exercer um controle sobre a criança. Sim, agora, tem que existe ter uma dificuldade supervisão. cada vez maior de dizer não, né? De estabelecer limites. Exatamente. Né? Acho que esse é um grande desafio dos pais modernos, da família moderna. Porque aí não é só a questão do celular, né? A questão de dificuldade de dizer não está no sentido assim de não frustrar essa criança. É o medo de frustrar esse filho, né? E isso pode ter desdobramentos mais complicados lá na frente, porque uma criança que não aprende a lidar com a frustração, mais tarde ela pode ter uma frustração na escola, uma briga com amigos, ou ela pode se sentir fracassada em algum momento, né?
e ela não vai saber lidar com isso. Ou ela não vai lidar, ou ela vai ter uma autoestima bastante rebaixada, né? Ou ela vai agir de uma forma agressiva, né? Porque ela não vai admitir que haja ela não pode perder, né? Então, esse é o desdobramento que pode ter quando os pais, eles não conseguem dizer o não, eles não conseguem lidar com esse não, porque é como se eles estivessem dizendo não para eles mesmos. E aí o desencadear disso pode levar à violência ou até mesmo ações violentas, professor? Pode. E claro que isso aí pode estar somado, né, aquilo que a criança aprende de como lidar com essas situações. Quer dizer, quando acontece alguma coisa ruim, alguém me xinga de algum apelido, o que eu faço? Né? Então, se você tem um modelo em casa, aonde muitas vezes ocorre o bullying doméstico, isso acontece também. Como assim, professor? De um pai que não respeita uma mãe mãe que faz um bullying, né, com uma criança. Nossa, olha só que engraçado, ele é burro mesmo, olha só podia ser ele. Quer dizer, é o que a gente tem chamado de bullying doméstico, né? Então, ou então, assim, quando existe alguma frustração dentro de casa e o pai ou a mãe, eles reagem de forma violenta, a criança vai aprendendo como que ela lida quando ela não é atendida. E aí funciona como um reflexo. Exato. Aquele período, né, da criança na idade pré-escolar é muito importante em termos da imitação. Ela está de olho no adulto e fala... É interessante dar um exemplo, por exemplo, quando a criança tem um barulho de trovão, a criança geralmente se assusta. Ela imediatamente olha para o pai ou para a mãe para ver se eles vão se assustar. Então, quando eles brincam, é o trovão, é São Pedro lavando a casa e tal, então você vê que a criança ela acalma. Mas, dependendo da forma como a família lida com aquela situação, aquilo ela pode entender como um perigo. Ou seja, né? É preciso tomar cuidado nas ações frente à criança também. Sim. Violência no trânsito, toma fechada, a pessoa não dá certo, você já fala um caminhão de palavrão com a criança de 4 anos indo para a escola dentro do carro. Sim. Ela vai assustar. E vai aprender isso. Ela vai aprender que você tem que reagir com violência, né? A maneira como às vezes você conta as coisas que aconteceram no trabalho, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer... Enfim, é exemplo, né? Porque a criança, quando pequena, vai, como é que eu tenho que lidar quando isso acontece? O que eu tenho que fazer quando isso acontece? Né? Então, assim, a maneira como os pais vão falar daquilo, né? Aí a criança foi xingada na escola e, de repente, os pais falam, né? Não, você vai lá e mete a mão. Professor, a gente segue para mais um rápido intervalo e a gente volta a falar depois do intervalo desse desafio da boneca Momo, que é o assunto do programa, um assunto que tem assustado as famílias. Hoje aqui no Band Entrevista. Não sai daí que a gente volta já.